O que você acha do HGRE11 e do VISC11? Inclusive, ele é recomendação nossa de compra lá na comunidade Mira. Não é o fundo que eu mais gosto, eu gosto mais do XPML e do HGBS. Tem um potencial de gerar valor ali. Quais são os pontos mais importantes para ele avaliar na hora de comprar um fundo imobiliário? O que você acha do HGRE11, que muito perguntam aqui, e do VISC11? Eu gosto do HGRE há muito tempo, inclusive ele é recomendação nossa de compra lá na comunidade Mira. O HGRE ele tem espaço sim para valorizar, por conta disso que você falou, e como o setor de lajes é um setor que apanhou muito, ele tem mais espaço para recuperar. O VISC, eu gosto, tenho o VISC há, sei lá, muito tempo. Não é o fundo que eu gosto mais do XPML e do HGBS, mas eu acho interessante o VISC. Não gosto, quando eu digo assim, não é o fundo que eu mais gosto, porque nem todos os ativos que ele tem eu acho tão interessante. Tem ativos em cidades menores, ativos menores, e a gente sabe que o coração da economia acaba estando em São Paulo, por isso que o XPMOL tem muita coisa aqui em São Paulo. Eu acho bem interessante. Eu acho que compõe uma carteira com outros fundos de shopping, sim. Tenho absurdas expectativas no setor de shopping. Como eu falei, não. Mas eu acho que o Costa Selic pode ajudar. Eu acho que o VISC cabe numa carteira, cabe junto com outros fundos. Se for para ter vários fundos de shopping, eu acho que o VISC cabe sim. Professor, você citou o TXF11, né? E aí muitos seguidores têm me perguntado sobre a nova estratégia do TXF11. Me parece que o gestor tem comprado imóveis um pouco ligados a agências bancárias ou fazendo uma nova estratégia. Como é que você avalia essa estratégia do TXF11 e o que você... Eu gosto, eu tenho bastante valor investido no TXF11. Eu gosto da gestão, mas o que você acha dessa nova estratégia deles? Eles ganharam muito dinheiro comprando os imóveis lá da Pernambucanas, vem comprando no atacado e vendendo no varejo, né? Fez muito dinheiro e eles continuam com essa ideia de pegar oportunidades, né? De ver oportunidades. O que gera muito valor para o fundo. Uhum. E é muito importante, quando a gente olha renda urbana, principalmente, imóveis mais urbanos, o valor do chão, né? Do terreno. Então, quando você está fazendo um negócio, só o terreno, por si só, ele tem valor. Uhum. Tem muito valor. Eu lembro que teve um imóvel, eu acho que foi do LZR, que eles venderam o imóvel, a construtora comprou, jogou o prédio no chão para construir, porque o prédio ocupava um espaço menor no terreno e eles queriam aproveitar o terreno inteiro. Então, só pelo terreno valia a pena comprar o imóvel para derrubar o imóvel. Uhum. Então, o terreno ele tem muito valor quando a gente está falando de imóvel comercial bem localizado. E o TRXF ele tem essas preocupações e faz aquisições em locais de circulação. Por isso, mercado, agência bancária, em locais comercialmente interessantes. E eu vejo isso como um valor. Não que isso vá obrigatoriamente gerar valor, é o que a gente espera, óbvio, mas tem um potencial de gerar valor ali. Por isso eu acho interessante essas estratégias que o fundo tem feito. Como eu falei, está na nossa carteira recomendada, porque ele faz movimentos interessantes, gera retorno para o acionista e para o cotista, que é no final o que a gente quer, né? Então, continua me agradando a política de investimento da gestão do TRXF. Eu acho que as pessoas se perguntam assim, poxa, André, mas as agências bancárias estão cada dia mais fechando, porque o mercado está muito digital, os bancos estão na internet. Só que agora, imagina que o dono lá do imóvel está alugando para o Banco Itaú, né, uma agência. E ele tem receio dessa agência um dia sair dali. Então, numa dessa, vale a pena ele vender abaixo do valor do mercado. Vende barato, né? Vende barato pro TXF11. O TXF11, que não é nada bobo, pode pegar o aluguel ali do banco um tempo. Se o banco sair fora, ele fala, vale até a pena derrubar esse imóvel aqui, construa ou enfim, a agência bancária é um espaço enorme. Os imóveis alugados do TXF11, muito para supermercado ou para varejistas, ele pode aproveitar aquela agência, dar uma repaginada e alugar muito mais caro para uma outra empresa, porque ali o terreno vale tanto que ele ganha na compra e ainda depois sobe o aluguel, porque é super bem localizado, um grande varejista do supermercado vai aceitar pagar. Então a gente tem que olhar lá na frente, não pensar no presente. Gostei muito da análise do Mira. Tem um exercício que eu faço com os alunos em aula. Joga no Google Maps, bota ali a rua, qualquer rua, e aí você bota a data. E aí vai olhando anos para trás o que era um imóvel comercial. Você pega ali aleatoriamente na sua cidade, o que era. Normalmente aquilo ali mudou de função. Era um imóvel, de repente era uma loja, virou um armazém, virou um açougue. Então é natural do imóvel comercial ele mudar de utilização
mas ele continua lá. Isso significa que a agência bancária vai deixar de ser agência? É bem possível com a digitalização dos serviços, só que vai virar outra coisa. O imóvel não vai acabar, não vai abrir um buraco no chão que vai engolir ele, não vai ser nunca mais nada. Exato. Ele tende a ser outra coisa. Nem que derrube e vire um prédio residencial. Pode ser. É uma outra utilização. Quem é dono do imóvel vende para uma construtora, a construtora vai lá e constrói e tá tudo bem. O imóvel é diferente de uma empresa, por exemplo, que a empresa deu errado, ela vai à falência, acabou. Sumiu. O imóvel, o inquilino sumiu. O inquilino saiu. É um desespero, é muito ruim. Você tem vacância, você deixa de receber, mas o imóvel ele continua tendo algum valor. Para o fundo imobiliário, ele ainda tem essas possibilidades. O problema é que quando tem uma vacância, como a Carol falou, do HGR, que tinha uma vacância alta e diminuiu e tudo, quando você tem uma vacância mais alta, a galera desespera e o preço da cota cai. Mas o imóvel continua lá. E o fundo tem dinheiro para fazer o retrofit, para fazer todos esses movimentos. Os fundos estão ficando cada vez maiores, né? O mercado está tendo um movimento de concentração e eles têm grana para suportar tudo isso, para não impactar tanto o cotista. Então, eles conseguem se sair bem nesse movimento. E aí eu acho interessante esse exercício para todo mundo. Pega lá na sua cidade e olha, bota no Google Maps e muda a data para ver o que já foi aquele imóvel, para você ter uma noção do que acontece ao longo do tempo com o imóvel comercial. Eu até cito muito, assim, as pessoas perguntam, André, mas se eu investir num fundo imobiliário e ele for à falência? Eu falo, gente, vamos falar um fundo de tijolo. Se cair um meteoro no Brasil e você sair vivo, o terreno ainda vai estar ali. Então ele ainda tem valor, mesmo pensando no caos mundial. Então, de qualquer forma, pode baixar o preço da cota, que nem o Mira falou, mas o terreno tem valor, gente. E geralmente estão bem localizados, tendo bons fundos, né? Aí depende da análise, né? Se você tem uma análise bem feita, pensou em diversificação, porque eu sempre dei esse exemplo para os alunos de cair um meteoro. Pô, mas tem que ser um meteoro daquele que extinguiu os dinossauros, né? Para acabar com tudo. Aí você não... Aí você nem vai estar vivo. Vai se preocupar com o fundo imobiliário para quê? Mas pensa assim, caiu um meteoro pequenininho que destruiu um prédio. Tá bom, mas aquele fundo imobiliário, ele tem quantos prédios? Se ele tá diversificado, até assim, você teria um impacto menor. Sim. Entendeu? Isso é importante. Uma coisa que é importante que seja dita, fundo imobiliário, ele é muito fácil de ser analisado, de ser investido, assim. É muito fácil, que eu digo, é mais fácil que as ações, né? Fazer um fluxo de caixa descontado numa empresa dá muito mais trabalho do que analisar uma DRE de fundo imobiliário. É bem direta. Só que tem uma série de consultas públicas lá na CVM para modificar os fundos imobiliários. Isso significa que os gestores vão ter mais liberdade, recompra de cotas, essas emissões, um monte de coisa, só que isso vai dificultar a vida do cotista em analisar os fundos imobiliários. Vai meio que exigir uma profissionalização maior na análise dos fundos imobiliários, porque você vai ter um possível conflito de interesse ainda maior na gestão. Então, você vai ter que se debruçar mais nos fundos imobiliários. Eu vejo como uma evolução da indústria, só que vai ficar mais difícil como são as ações. Isso aí eu acho que é um ponto de atenção que as pessoas vão precisar ter. Vai ser mais importante ter o apoio de um profissional, analista CNPI como eu, para indicar, fazer as recomendações por conta dessas mudanças que a gente deve ter no primeiro semestre. Exatamente. Por exemplo, o BTLG, que para mim é um dos melhores, o BTLG 11 de Galpão, ele tá com PVPL 0,99, eu vi ontem. Pelo menos os analistas estão falando muito bem, porque ele tá ali o raio, né, dos ativos é muito próximo a São Paulo, né? E ele vem fazendo mudanças ali também, reciclagem de portfólio. Então, você acha que ainda dá tempo de entrar no BTLG 11? Eu acho que dá. Gosto do BTLG. Eu acho que os imóveis dele são, inclusive, melhores do que o HGLG, que o HGLG ele tem um histórico, né? E agora, com a gestão da Pátria, a gente não sabe exatamente o que o pessoal da Pátria vai fazer, né? Eles têm que provar a qualidade do trabalho. Até então, nada desabona. Mas o HGLG tem um histórico absurdo, né? Construía, vendia, entregava não recorrente, mas retorno total excelente. Então a gente acaba falando muito do HGLG e ele é muito grande também. Mas o BTLG, ele tem ativos até melhores que o HGLG. É um dos... Assim, talvez seja em top 2, top 3 para mim de logística, o BTLG. Dá tempo? Eu acho que sim, mas eu tenho sempre muito cuidado com essa questão de dá tempo comprar logo, porque eu vejo sempre o fundo imobiliário como um movimento lento. Eu acho que mais importante
é a pessoa ter uma carteira com ativos de qualidade, como o BTLG, e investir sempre nessa carteira. Inclusive, eu faço mestrado em economia, a minha dissertação de mestrado eu verso sobre isso. Comparando o retorno que você tem comprando na mínima, e aí eu uso o Ibovespa como referência, comprando todo mês, e isso é importante, a disciplina, né? Comprar todo mês na mínima versus comprar no fechamento do quinto dia útil. E aí, se você pega uma janela de 10 anos, eu estou comparando 10, 20, 30 anos no meu estudo, numa janela de 10 anos, a pessoa que simplesmente compra no fechamento do quinto dia útil, todo mês, 120 meses seguidos, versus a pessoa que comprou na mínima do mês, 120 meses seguidos. O que é impossível. Assim, ganhar na loteria, acho que é 10 a 20, elevado a 20 a possibilidade, né? Você acertar as mínimas 120 meses seguidos, acho que é 10 a 250. Tipo assim, é completamente absurdo de impossível. E a diferença é 5,3% de rentabilidade para quem fizesse completo e possível, para quem só teve a disciplina. Então, eu acho que sempre é mais importante a disciplina, e eu estou falando sobre disciplina versus time de mercado, e eu que sou analista gráfico, trader, né, gosto de acertar o time, é até contraditório esse meu estudo. Mas a disciplina ela é mais importante do que o time de agora é o momento. Eu acho que um BTLG, enquanto ele tiver qualidade, sempre vai ser o momento. Sim. Mas eu vou comprar num PVP muito alto. Eu vou comprar ele caro. É melhor você comprar uma coisa boa cara do que comprar uma coisa ruim cara. Tem um amigo meu que ele fala assim, se você for comprar uma casa e pagar caro, é melhor comprar uma casa e pagar caro de frente para a praia ou de frente para a favela? Pra praia. Por quê? Porque na praia você tem maior expectativa de valorização. Claro. Sempre, sempre. É um ativo naturalmente de maior qualidade, mais valorizado. Então você tem uma perspectiva. Se for para pagar caro, é melhor pagar caro em algo que tem maior valorização, maior expectativa de valorização de qualidade. E se a gente for falar assim, professor, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que já investem em fundo imobiliário, porque é um passo bom para o iniciante, né? Assim, para começar com os fundos imobiliários, mas eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de avaliar pontos importantes. Acho que até nós, né? Enfim. O que, por exemplo, o iniciante vai olhar? Ali os dados, enfim. O que ele deve olhar de fato? Quais são os pontos mais importantes para ele avaliar na hora de comprar um fundo imobiliário? Eu acho que ele tem um monte de coisa para olhar e, infelizmente, ele olha o que deveria olhar por último, que é o dividendo. Ele olha o dividendo, paga 1,5, ele vai e compra. O que esse fundo imobiliário faz? Não sei, mas ele paga muito. Infelizmente, as pessoas olham dessa maneira. É a mesma coisa com o ETF que paga dividendos. A gente eu tenho, por exemplo, o Coin11, que é um ETF de Bitcoin, que faz lançamento coberto com opções, e aí gera renda. E aí, às vezes, entre 1,5% e 2% ao mês, só que tem imposto de renda sobre esse dividendo, tem uma série de questões que as pessoas ignoram completamente, né? E aí vai lá e compra só porque o quanto paga. Com o fundo imobiliário é a mesma coisa, isso deveria ser a última coisa. A última coisa que você vai olhar é o quanto paga de dividendo. O que você tem que olhar? Primeiro, pensa em diversificação. A diversificação é o último almoço grátis do mercado. Tem um almoço grátis, chama diversificação. Como é que você vai diversificar? Papel e tijolo. Às vezes, um pouco mais para papel, quando a Selic está em trajetória de alta e a inflação em trajetória de alta. Às vezes, um pouco mais para tijolo, quando a gente tem Selic e inflação em trajetória de queda, que é o que a gente tem agora. Então, pode ser 50-50? Pode, mas em determinado momento pode ser 60-40, 70-30, que é o momento que a gente tem agora, então um pouco mais para tijolo faz sentido. Dentre o de papel, o que você vai olhar? Diversificação. Que tipo de diversificação? Fundo de papel, ele investe em renda fixa imobiliária. Normalmente, notadamente, CRI. Certificado de recebível imobiliário. Quanto mais CRIs tem dentro do fundo, mais pulverizado, mais diversificado, menor o risco. Porque se uma daquelas CRIs ali não pagar, não vai fazer diferença. Sim. Agora, se uma CRI é 30%, 40% do fundo e der problema, aí o fundo vai ter um grande problema. Agora, se a maior CRI é 5% do fundo, então, nossa, o grande risco seria algo
de 5%. Não impactaria tanto. O resto tende a ser pulverizado. Essa é a grande preocupação para quem investe em fundos de papel. Primeiro, olhar cenário macro. Estamos em cenário de valorização de fundo de papel? Hoje não. Mas cabe lá para você ter um dividendo um pouco melhor. Ele aumenta o dividendo médio da sua carteira. Vai pensar em diversificação de CRIs dentro do portfólio. Quanto mais, melhor. Tem 20, tem 30, tem 50? Melhor. Quanto mais, melhor. Você pegar um KNCR, tem, sei lá, 2 páginas de CRIs lá. É um fundo muito diversificado. Os fundos da Quineia são... A Quineia, para mim, é a melhor gestora hoje. Normalmente são bem diversificados. Vamos falar de fundo de tijolo. Fundo de tijolo tem 3 setores que são o filé mignon dos fundos imobiliários. Lajes corporativas e renda urbana, eu boto junto. Logístico e shopping. Mira, mas tem residencial? Não gosto. Não invisto, não gosto. Nenhum gestor conseguiu me provar que residencial é bom. Eu já conversei com gestores. Por que residencial não é bom? Porque o aluguel do residencial é baixo. É justamente por isso que faz mais sentido você investir num fundo imobiliário do que você ter seu próprio imóvel para aluguel. Porque o imóvel alugado ele tem um aluguel baixo se comparado ao comercial. E aí eu vou pegar e vou fazer um fundo imobiliário de imóvel residencial que paga pouco. É óbvio que aquilo ali não faz sentido. Se fosse bom, você teria os seus próprios imóveis.